Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, e a bondade do Senhor, ela é evidente na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no meio da tua igreja, na operosidade do Espírito Santo na vida do teu povo. E nós reconhecemos que nós não somos merecedores, mas vimos aqui nessa noite para engrandecer o teu nome e também para agradecer. Agradecer pelo consolo e conforto do Espírito Santo sobre a vida da nossa irmã Tairine e família. Agradecer porque o Senhor abençoou a Ivonete e a cirurgia foi bem sucedida, ela está se recuperando para a glória de Deus. Agradecer porque, apesar de nós, do que somos, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas infinitas bênçãos. E nós queremos nessa noite engrandecer o teu nome e dizer, ó Deus amado, que só o Senhor é Deus. Que toda a honra seja dada somente ao Senhor. Que toda a glória seja para o Senhor. Que as nossas vidas engrandeçam o teu nome e exaltem o teu nome. Que possamos engrandecer ao teu nome com o nosso falar, com o nosso agir, também com o nosso pensar. Que em todo o tempo da nossa vida, nós procuremos honrar a Deus e testemunhar o teu nome para as pessoas. Para que vejam na nossa vida, na vida desse rebanho, que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, vejam o testemunho de um Deus que é fiel e possam conhecer a Cristo a partir da vida de cada irmão, a vida de cada irmã que está aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita a sermos testemunhas fiéis. E nessa noite, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração da tua igreja e a tua igreja seja edificada e tudo seja para a glória de Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome. Todos. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, pela tua bondade. Abençoa cada irmão aqui presente, aqueles que necessitam de saúde, que tu possa prover, ó Pai, aqueles que necessitam de um trabalho, que tu possa providenciar. Venha ao encontro da necessidade de cada um e que possamos ser pessoas tuas em todo o momento. Estejamos onde estejamos, que possa ser para glorificar o teu nome, na escola, na faculdade, no trabalho e em casa, em todo o momento, ó Pai. Possamos sempre estar te louvando e glorificando o teu nome através do nosso testemunho e da nossa vida. Abençoa, não deixa que nada possa atrapalhar esses momentos de comunhão, louvor e adoração ao teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite, igreja. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, dando uma certeza da vida eterna, somente em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, da leitura do versículo 26 ao 30, e fala sobre a ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças,
o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Oremos. Ó Pai, te agradecemos, Pai, imensamente a tua misericórdia para conosco. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou, trouxe a esperança da vida eterna. O Senhor perdoa nossos pecados através de Cristo Jesus. Quando o Senhor olha para nós, mesmo nós pecadores, mas o Senhor vê o sangue de Cristo, que nos purificou dos nossos pecados, Pai. E aqui nesse momento, estamos aqui na ceia do Senhor, para relembrar teu sacrifício. E mais um dia estaremos contigo, Pai, nas bordas do Cordeiro, onde contemplaremos a tua face, Pai. Te agradecemos imensamente por tua misericórdia por conosco, pelo pão de cada dia, pela esperança da vida eterna, em Cristo Jesus. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és o pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Deus maior, Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como
foi que ele fez, igreja? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor, criou os céus e a terra, criou os céus e a terra, criou o homem à sua imagem, tudo ele fez, tudo ele fez, tudo ele criou, para o seu louvor, oh, aleluia. Né, Pai? Em nome de Jesus Cristo, Pai. O teu servo e a esposa estavam aqui com seu filho para adorar o Senhor. Mas aprove a Deus levar o seu tio. Senhor, ajuda-os nesse momento. Nesse momento, ó Deus, traz conforto àquela família. Nesse momento, ó Deus, traz paz ao coração deles, Pai. Ajuda, ó Deus, naquilo que precisa ser feito ainda nessa noite. Abre as portas, ó Deus, de tudo que for necessário na vida deles. Não deixa que lhes falte nada. Não deixe que nada, ó Deus amado, haja necessidade, que o Senhor possa suprir cada necessidade. Mas, acima de tudo, que o Espírito Santo de Deus conforte e console os corações e possa trazer paz ainda nesse momento de dor e aflição. Te compadece deles e os ajuda, Pai, nesse instante. Que a tua mão esteja sobre eles para fortalecê-los e o Espírito Santo dentro deles para levar o conforto e o consolo e a paz que eles precisam nesse momento. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de... Ver como é a vida da gente, né, meus irmãos? Como é que... As circunstâncias que nos cercam, né? Irmãos, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Capítulo é o de número 16. E a gente vai um pouquinho adiante, tá bom? A gente vai lendo Atos, coloca aí, David, por favor, Atos 16, a partir do versículo 6. A gente vai saltando, aí o David vai ouvindo aí, David, que eu disse, tu vai dando um pulinho aí nos versículos, para a gente não fazer leitura de todos os versículos, mas a gente vai, alguns que forem necessários. Eu vou ler o 6, 7, eu vou dizer os demais, os irmãos acompanhem. Atos 16, tá bom? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres
que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A gente deixa a Bíblia aberta, a gente ainda vai um pouquinho adiante nesse texto, tá bom? Eu quero meditar com os irmãos sobre a maneira como Deus age na nossa vida e o meio que Ele usa para agir na nossa vida quando Ele quer fazer algo. Quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele usa a forma que Ele desejar. Às vezes, Ele nos tira de um lugar, a gente mora num local, Ele, do nada e de repente, surge uma situação, a gente tem que sair, tem que morar em outro lugar, e às vezes a gente não entende por que é. Às vezes você está trabalhando no local há muito tempo, e do nada, você é colocado para fora e às vezes você não entende. Às vezes você está num relacionamento, não caso conjugal, né? Porque casou, a gente luta com mais veemência para manter o casamento, mas no namoro, aí Deus permite uma situação onde o namoro acaba e às vezes uma das pessoas sofre muito, aí não entende porque está sofrendo e Deus acabou aquele relacionamento e ela não entende naquele momento. Às vezes é um emprego, às vezes é um projeto que a pessoa tem, a pessoa investe tudo num projeto e não consegue dar certo. Eu fiz um curso de liderança uma vez, promovido lá pelo local onde eu trabalho. Aí foi interessante que nesse curso de liderança ele falava sobre alguns empreendedorismos. E ele conta que um dos cafés mais famosos do mundo, que tem em vários aeroportos do mundo inteiro, na grande maioria dos aeroportos do mundo tem esse café, o cara é empreendedor, ele diz que ele quando começou, e ele foi tentando manter esse café, diz que ele faliu, ele quebrou 106 vezes. O mesmo cafezinho, a venda do mesmo cafezinho. Ele quebrou 106 vezes. Eu penso assim, se fosse eu na terceira vez eu já não ia mais. Eu já não sei muito de venda e se fosse eu na terceira vez eu já pulava fora desse negócio. Eu ia dizer, esse negócio não dá certo para mim não. Esse cara quebrou 106 vezes, gente. E não desistiu, ele continuou. Hoje ele é um dos que no mundo vende café nos aeroportos de muitos países. Não, no Brasil não tem, mas ele vende café e o pessoal fala, segundo essa liderança e o pessoal que estudou sobre essa pessoa, sobre essa perseverança, que o café dele não é nem tão bom, mas é o que ele fornece no café, ou seja, o que acompanha o café, todas as coisas que estão em volta do café, às vezes um bom espaço, às vezes uma rede social, às vezes alguma coisa que prende as pessoas. O café não é excelente, é um café bom, mas não é excelente, tem café melhores, mas ele é o que tem mais, por quê? Porque tudo que envolve, e disse que ele quebrou 106 vezes. Aí eu falava, se fosse eu na terceira vez, eu tinha mudado de negócio. Esse negócio de café não dá para mim não, ia pular fora. Mas ele não entendeu, mas vingou o negócio e ele conseguiu ir adiante. Às vezes na nossa vida, não são cento e tantas vezes, são menos, mas às vezes acontecem coisas e a gente não consegue compreender por que é. E às vezes também, no nosso entendimento, não, aquilo não aconteceu porque Deus não queria. Ou então a gente diz assim, não, aquilo aconteceu porque não tinha que ser. A gente tem esses dois discursos. É porque Deus não queria ou porque não tinha de ser. A gente acha. E a gente tem que tirar um pouquinho essa mística do nosso pensamento, porque pode ser diferente. Vamos voltar aqui para o texto diz assim, ó, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Presta atenção, meu irmão. O que é que Paulo estava fazendo? Aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. O que é que Paulo estava fazendo? Ele estava pregando a palavra de Deus. E eu pergunto para você, pregar a palavra de Deus não é algo louvável? Pregar a palavra de Deus não é algo bom? Pregar a palavra de Deus não é algo que Deus queira que a gente faça? Mas o texto diz que ele foi impedido de pregar lá. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que é até boa. Ela, na sua essência, não é ruim. Mas Deus não quer aquilo.
embora a gente queira. E às vezes a gente fica insistindo naquilo. E Deus não quer. E Deus fecha as portas. E a gente quebra como esse rapaz. Ou não dá certo. Ou acontece o relacionamento e não dá certo. Ou sai do emprego. Ou muda de casa. E a gente não entende. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai usar a forma que aprouver a Ele para que aquilo que Ele quer que aconteça, aconteça. O livro de Provérbios, não sei se é o versículo 18, ou o capítulo 21, que diz assim, ó, mas vocês vão lembrar do texto. Procura aí, David, para a gente, não sei se pela palavra dá para ir, como ribeiros de água. Só essa expressão daí eu vou terminar o versículo quando ele localizar. Como ribeiros de água. A expressão lá diz assim, ó, como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor. Mas eu quero ler todo o versículo. Como ribeiros de água, é Provérbios, eu não sei se 21, é 21 mesmo, né? Qual versículo? Pronto, 21, olha aí, 21, vamos ler esse texto aí. Como ribeiros de água, preste atenção nesse texto. Como ribeiros de água, vamos ler bem bonito. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, preste atenção, o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Este, vamos lá, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este quem? Este quem? Este quem? Segundo o seu querer, o inclina. O é quem? Como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, segundo o querer de Deus, o inclina. Deixa eu contar essa história para você entender melhor. Não sei se eu ilustrei isso aqui numa terça-feira. A minha mãe, Dona Luzanira, que foi crente 73 anos, que ela aceitou a Cristo com 9 anos de idade na Assembleia de Deus, e serviu a Cristo 73 anos. Ela morreu com 82, nunca se desviou. Meu pai nunca não aceitou a Cristo, pelo menos até onde a gente entendeu. Mas houve um momento no fim da vida que eu preguei o evangelho para ele. Quero crer em Deus que antes dele partir ele tinha aceitado. Porque quando ele morreu a gente não estava sem vê-lo alguns dias e tal. E ele partiu. Foi um negócio assim muito rápido. A minha mãe, ela tinha um hábito. A gente morou na leste-oeste. Aqui vocês conhecem a leste-oeste, na leste-oeste asfaltada. Eu morei na leste-oeste que se chamava Santa Terezinha quando era areia. Eu não sei aqui se o irmão Cleano, que é um pouquinho, tem quase a minha idade, mas que a leste-oeste era Santa Terezinha e era de areia. A minha mãe morava lá na leste-oeste. Aí quando chovia, a água tende a ir para algumas casas. A água ia para a casa da minha mãe. Vinha em direção à casa da minha mãe. O que é que a minha mãe fazia? Talvez a sua fazia perto da sua casa, quem morava na rua. Ela fazia um rego. Ela pegava a pá ou alguma coisa, ou uma enxada, fazia um rego, mas ela não botava para a casa do vizinho não, viu gente? Fazia um rego para a casa do vizinho não, né? Ela fazia um rego e ela desviava a água. Isso aconteceu com os nossos pais, quem tem gente de idade aqui sabia, para levar a água para onde? Para onde ela queria que a água fosse. Era assim que ela fazia. Olha o que é que o texto diz, ó. Aí vamos trazer para os nossos dias. Como ribeiros de água, pode tirar essa palavra ribeiro e colocar rego. Como o rego de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Por que ele usou o rei? Porque nesse contexto, o rei era a pessoa mais poderosa. Vocês dizem assim, eu inclino o coração do mendigo. O mendigo, coitado. Mas ele está usando a figura do rei. Como o rego, assim é o coração do rei, ou seja, aquele que humanamente tem mais poder. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Assim Deus, o Senhor, o inclina para o que ele quer. Inclina o coração desse rei para o que ele quer. Então, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Deus inclina até o coração do rei, se ele quiser. Deus muda até o coração do rei. Vocês lembram quando o povo estava cativo? Quem libertou o povo de Deus? Exercício de casa. Como é o nome do rei que libertou o povo de Deus lá depois de 70 anos na Babilônia? Um de cada vez para não criar tumulto. Você pesquisa em casa e depois você me diz o nome do rei, tá certo? O que é que esse rei disse quando ele libertou o povo? O Deus de Israel disse para eu libertar esse povo. A palavra de um pagão é essa, ele diz, o Deus de Israel disse para eu libertar esse povo.
Deus aparece a ele em sonho e diz: você vai libertar meu povo. E ele liberta. Ele diz: o Deus de Israel mandou eu libertar esse povo. Um rei pagão. E ele disse que quem mandou? Ele diz: o Deus de Israel. Eu estou libertando porque Deus de Israel mandou fazer isso. Então Deus inclina o coração de quem Ele quer para acontecer aquilo que Ele quer na vida de quem Ele quer. Na minha vida, na sua vida. Então, às vezes o que você está querendo ou você buscou até agora pode ser ou poderia até ser coisa boa. Mas pode ser coisa boa no nosso conceito. Para Deus pode ser que não seja bom para nós. Para Deus, que Deus conhece tudo, pode não ser bom, embora a gente ache que seja bom, e não é. Aí Deus faz o quê? Deus, não, eu não quero isso. E Deus fecha a porta. O texto diz que Deus fechou as portas. Paulo estava querendo pregar na Ásia, e o texto diz que o Espírito Santo fechou a porta, fechou para que ele não pregasse lá. Você não vai para aí, porque eu não quero você aí. Mas não quero mesmo. Aí o texto diz mais. Defrontando Mícia, tentava ir para a Bitínia. Ao texto. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, ele está tentando agora, Paulo, ainda pregar a palavra. Ir para outro canto. E Deus faz o quê? Deus fechou outra porta. É aquela pessoa que namora com um, dá certo, namora com outro, dá certo, namora com outro, negócio aí, será que eu vou ficar solteira a minha vida toda? O negócio não dá certo. É porque às vezes você está escolhendo errado. Embora você ache que é certo. Isso é uma mulher como um homem. Você está escolhendo aquela área de trabalho na sua vida e não dá certo, porque não é. Eu não sei aqui quantos ouviram o testemunho do Hernando Dias Lopes. O pastor Hernando Dias Lopes disse que ele fez direito, se formou em direito. Ele queria entrar, ser advogado. Depois ele queria político, o negócio não dava certo. Ele disse que ele tentava de tudo quanto era forma e não conseguia ser. Não conseguia ser. Aí ele lembrou. Aí a mãe dele no leito de morte foi que abriu os olhos dele para que ele entendesse. Eu estou falando aqui, vai sair na mídia, mas esse é o testemunho do pastor Dias Lopes. Ele se formou em direito, ele queria política, era o desejo dele, a área dele era essa que ele queria, e não dava certo, ele ia e não dava certo. Aí a mãe dele no leito de morte disse: meu filho, deixa eu contar para você uma coisa. E ele queria ser advogado, gente, ser político. Em tese não tem nada de ruim, que ele é uma pessoa de caráter. E ele já era crente, mas ele queria essa área. Aí ele conta que quando foi no leito de hospital, a mãe dele no leito de morte, disse: meu filho, deixa eu contar uma coisa para você. Quando você era criança, quando você estava na minha barriga, você estava para nascer e a nossa casa não tinha hospital perto. E foi uma luta grande até eu chegar no hospital com você. Quando eu cheguei no hospital, o médico fez a seguinte afirmação para mim. E disse assim: é você ou ele? Já pensou uma mãe, às vezes, quando está no hospital? O médico diz para a mãe do pastor Hernando Dias Lopes: é você ou a criança? Ela pediu licença ao médico para descer um pouquinho e ela fez a seguinte oração: Senhor, se for eu e ele, eu vou consagrar esse menino a ti. Se for eu e ele. Deus abençoou, ele nasceu e ela sobreviveu. Ela morreu naquele dia que contou isso para ele. Aí foi que ele entendeu porque é que nada dava certo na área que ele queria seguir, ainda que fosse boa. Porque quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, Ele vai fechar a porta, ainda que aquilo seja bom para você, aparentemente. Ele vai fechar um portão, ainda que aquilo pareça ser bom para você. E quando você tentar pular uma janela, Ele também vai fechar a janela. Que às vezes a gente fica tentando burlar, né? A gente tenta entrar, ele vai fechar a janela. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele quer cumprir na nossa vida algo muito maior do que o que a gente pensa ou quer. Muito maior ele quer fazer. Então ele fecha a porta. O texto diz que ele fechou a porta. E quando ele fechou a porta aqui, Paulo não entendeu, mas assim, aceitou. Aí vem outro segredo na vida do crente. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, a conduta do crente correta é: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou ser obediente à tua vontade. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo, Deus, mas eu quero ser obediente à tua vontade. O Senhor me chamou, eu tenho um desejo de fazer a tua vontade, então eu vou aceitar a tua vontade. E Paulo, com essa mentalidade, ele entende. E ele, na noite, né, tentou ir para um lado, para outro, não deu certo. Na noite aparece um varão macedônio e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E a cidade de Filipe
Era a primeira cidade de onde Paulo estava, em direção à cidade, a Macedônia, a região da Macedônia. Macedônia é uma região, era a primeira cidade. Então ele vai para lá. E Deus tinha um propósito para ele lá, embora ele não compreendesse. Então a primeira coisa é, primeiro ensino, para a gente não esquecer, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos tira de lugar que a gente nem quer, Ele nos leva para lugar que a gente nem quer, Ele nos tiram pessoas da nossa vida que a gente até quer que fique, Ele tira, e às vezes Ele coloca pessoas na nossa vida que a gente nem quer. Quando Ele quer fazer o que Ele quer, Ele faz isso. Aí a segunda coisa que acontece, aí Paulo vai lá, obedece à voz a visão que ele tem e passa para lá. Quando ele vai para lá, ele fica lá, chega lá em Filipe, e ele fica alguns dias. Só que, mesmo tendo obedecido à voz de Deus, ele ainda não estava compreendendo o que é que Deus queria. Acontece comigo e com você. Mesmo a gente sendo obediente à voz de Deus, a gente aceitando, acabou o relacionamento, ou não deu certo o emprego, não deu certo o contrato, eu tive que mudar de casa, botar o filho no outro colégio, não importa. Ainda não entendendo, passou um tempo e Paulo não estava compreendendo aquele, mas o fato dele não compreender e não está acontecendo nada ainda, não deixou ele parado. Não deixou ele parado. Aí é que entra a fé passiva e a fé ativa. Existe na nossa vida a fé passiva e existe a fé ativa. Qual é a fé passiva? A fé passiva é aquela que simplesmente eu espero. E a fé ativa é aquela que eu estou esperando, mas eu faço alguma coisa que efetivamente eu devo fazer. O que é que Paulo pensa? Eu ainda não sei a resposta de Deus. Eu ainda não entendo o que Ele quer. Pode ser o que aconteça na sua vida hoje, ou está acontecendo, ou já aconteceu. Eu não sei o que Ele quer. Então, como eu não sei o que Ele quer, eu posso fazer uma coisa. O que é? Diz o texto que ele ia lá para perto do rio, se reuniu com quem estava com ele e começou a orar. Então vem outro princípio para a nossa vida. Quando a situação ficou difícil, Deus fechou uma porta que a gente queria que Ele abrisse. Deus fez a gente acabar um relacionamento que a gente queria continuar. Deus tirou a gente de um lugar e levou para outro. Não importa o que aconteceu, e Ele colocou você numa situação que você ainda não sabe o que fazer, tem sempre uma coisa para você fazer. Tem sempre uma coisa para você fazer. O que é? Orar. Isso nunca é demais. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada, mas ore. Ore e clame a Deus. E coloque diante de Deus aquilo. Senhor, não estou entendendo. Ainda não aconteceu nada, mas eu queria a tua direção. Então, ore. E Paulo vai lá orar. E ele começa a orar. Depois que ele ora, ele dependeu do Senhor, confiou, obedeceu, e ele agora orou. Que são os três princípios. O que? Eu obedeço à voz de Deus, atendo o que Ele quer, faço o que Ele diz para eu fazer, vai lá para Filipos, vai lá para a cidade, para Macedônia, ele vai, não está entendendo nada ainda, ele ora, ele é obediente, ele ora, aí começa a acontecer na vida dele o que Deus queria fazer. A primeira coisa que acontece é essa mulher. Ele estará orando, e essa mulher Lídia, que é vendedora de púrpura, ela vai lá e entrega a vida a Cristo. Alguns estudiosos acreditam que a igreja de Filipe começou a partir da conversão dessa mulher na casa dessa mulher. Algumas pessoas acreditam que a igreja de Filipe começou na casa dessa mulher, de Lídia. Essa Lídia, de Tiatira. Se acredita que a igreja de Filipenses teve origem lá. Outros não. Acreditam que pode ter sido na casa do carcereiro que começou. Não importa onde começou. A verdade é que Deus tinha um propósito lá e Ele ia cumprir. E vai lá, ele encontra Lídia. Essa mulher era temente a Deus. Ela, diz o texto, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Deixa eu contar uma coisa para você e contar uma história para você real e, ao mesmo tempo, nos faz entender e perceber, às vezes, qual é o momento da ação de Deus. Havia uma missionária, o nome dela era Ione. Essa missionária era Ione. Essa missionária era da igreja Betesda. Há muito tempo atrás. Ela era uma missionária da Betesda, mantida pela Betesda. Mas antes dela ser da Betesda, ela fez parte de uma igreja que ela também era missionária. E ela viajou para missões. Quando ela viajou para missões, por parte dessa igreja, quando ela voltou de missões, passou tipo 2, 3 anos, quando ela voltou de missões,
a igreja dela estava dividida, tinha tido um problema, e a igreja se dividiu. Acabou que não estava mais no mesmo lugar, se dividiu, um grupo foi para um canto e um grupo foi para outro, ela ficou sem igreja. Como ela conheceu um rapaz lá nas missões, que era da Betesda, ela começou a congregar na Betesda. Preste atenção o que é o tempo. Ela começou a congregar na Betesda. Passou 3 anos na missão, volta, conheceu um rapaz da Betesda, a igreja se divide, ela começa a participar de missões na Betesda, e ela chega no contexto, na época, era o pastor ainda, eu acho que era Ricardo Goldini nesse contexto, que foi muito tempo atrás. Ela disse assim: pastor, eu queria ir para missões. O apóstolo disse: a gente ainda não tem condição financeira de lhe enviar, mas você pode esperar aqui e no tempo certo nós vamos enviar você para a missão. Passou mais 2 anos, ela se viu na igreja, o pastor chega: agora nós temos condição, e envia ela para a missão. Ela vai para a África do Sul. Ela vai para a África do Sul. Aí quando ela vai para a África do Sul, que ela amava missões, ela andava para fazer evangelismo, tipo assim, 3 dias andando para poder chegar no lugar para ter o evangelismo. Aí voltava 3 dias, depois em outro lugar andava 2, 3 dias. Num desses dias que ele andou 3 dias para pregar a palavra de Deus no local, ela saía andando, e eu não sei quantos de vocês já viram, os africanos eles têm um hábito interessante, eles gostam de dançar. E os que eram convertidos saíam acompanhando ela e dançando. Saíam dançando. Aceitaram a Cristo e iam dançando, acompanhando ela. Aí, num desses dias que ela foi pregar, ela passou por uma região muito carente e tinha umas tendas, umas barracas onde as pessoas moravam. Um homem de 84 anos a acompanhou. E foi com ela. Ela era 3 dias de viagem, ela andou um dia, esse homem a viu passando e esse homem foi atrás dela. E ela foi para esse ponto onde ela ia pregar, pregou o evangelho. Ao final, esse homem disse assim para ela: eu queria falar uma coisa para você. E ela disse: pois não, porque ela já sabia nesse contexto falar os dialetos lá da região que ela estava. Ele disse assim: ó, ontem, esse homem falou, anteontem, na verdade foi no 3º dia que ele falou isso para ela, andou 2 dias com ela, seguindo e tal. Ele disse: anteontem, os deuses me visitaram. Ele não conhecia Deus ainda, então ele falou os deuses, ele confiava em Deus. Os deuses me visitaram. E os deuses disseram assim para mim: siga aquela Macunã que vai passar em frente à sua barraca, à sua tenda. Macunã é mulher branca. Siga aquela Macunã, porque eu tenho palavras para falar para você. E ele a seguiu durante 2 dias. Quando chega no final, no 3º dia, ela prega o evangelho, ele se rende a Cristo e ele diz: eu quero dizer uma coisa para vocês, eu esperei 84 anos da minha vida para ouvir essas palavras. Eu esperei 84 anos da minha vida para ouvir essa palavra. Gente, vocês lembram? Ela era de uma igreja, ficou 3 anos em missões, voltou, a igreja está dividida, ela vai para outra igreja, ela quer ir para missões, ainda não dá para ir para missões, 2 anos depois ela vai para a missão, num determinado dia ela encontra esse homem, e esse homem diz isso. A gente não entende como as coisas acontecem e a forma como Deus age. Mas quando Deus fecha uma porta, meu irmão, Ele tem um propósito e um projeto na nossa vida. Ele quer nos usar como instrumento. E aquela missionária chamada Ione pregou a palavra, aquele homem teve uma vida transformada, e a partir daquele homem, muito daquela região que ela evangelizou, se rendeu a Cristo e foram fundadas algumas igrejas naquele lugar. Por quê? Porque Deus, quando tem um propósito, faz isso. Do mesmo jeito foi Lídia. Paulo vai lá, ele encontra Lídia. Mas acontece outra coisa. Qual é a outra coisa que acontece? Quando Paulo passava nesse percurso lá, e vocês já sabem da história, está nos versículos 16 em diante, ele passava lá e todo dia uma jovem seguia Paulo e dizia assim, ó, estes homens, Paulo, Tiago e Lucas, tá certo? Por que, pastor, que o senhor está afirmando que Lucas está lá? Porque no versículo de número 10, no versículo de número 6 a 9, diz o seguinte, vamos só para o 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão da Macedônia, versículo 9. Quem está dizendo isso? À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual estava de pé um varão da Macedônia. Quem está falando isso? Quem? Quem foi que escreveu o Atos dos Apóstolos, irmãos? Quem escreveu o Atos dos Apóstolos? Lucas.
Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos. Se você for versículo 1 do capítulo 1, você vai saber. Quem está dizendo isso? Paulo, ele está dizendo, ó, à noite sobreveio uma visão. Ele está narrando um acontecimento. Mas ora, vamos para o 10. Assim que teve a visão, imediatamente, o quê? Procuramos. Agora o verbo está no outro tempo. Ele está narrando, agora o verbo está no nosso tempo, informando o quê? Que Paulo teve a visão, mas quando Paulo foi, ele foi junto. Ele vai com Paulo. Então ele está lá. Naquele contexto ele está vendo tudo que está acontecendo. E aquela mulher dizia assim, ó, esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Diz o texto que Paulo expulsa o demônio daquela mulher, que dava lucro aos seus vendedores, por conta disso que ele faz, que é correto e reto aos olhos de Deus, ele pega, é preso. Ele vai preso. Por quê? Porque ele agora está trazendo um prejuízo para aqueles homens que ganhavam com a adivinhação daquela mulher, porque ele expulsou o demônio e ele vai preso. Aí o verso seguinte, vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo, Silas e Lucas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. Agarraram, talvez bateram, e eles foram presos lá. Preso, fazendo a vontade de Deus, mas porque havia um propósito por trás. Aí, novamente, vem outro aspecto que parece com o da oração. Eles estavam lá presos, não podiam fazer nada. Fisicamente falando, podiam fazer nada, mas podiam fazer ainda. Adorar a Deus e orar. Diz o texto que eles começam a louvar a Deus, que começam a cantar e diz que as paredes caem, aquele carcereiro tenta se matar, e quando vai tentando se matar, você sabe da história, Paulo diz, não te faça nenhum mal. Ele diz, mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer, varões? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha o propósito de Deus para a vida daquele homem. E para que esse propósito de Deus acontecesse na vida daquele homem, o que é que aconteceu? Primeiro, Paulo tem uma visão que quer ir para um canto, não vai. Tem uma visão que é para ir para outro, ele tem uma vontade de ir para um canto, não vai, o Espírito Santo impede. Depois o Espírito de Jesus impede. Aí vem uma visão, manda ele ir para um canto. Quando chega lá, ele não sabe o que fazer, ora. Depois vai preso e depois encontra esse homem. Gente, olha o emaranhado de acontecimentos para poder acontecer o que Deus queria. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Acontecem muitas coisas que nos cercam e a gente não compreende. Mas quando a gente não compreende, a gente tem que fazer duas coisas básicas. Continue adorando a Deus, continue orando. E aí, finalmente, continue confiando. Porque a gente ora e adora quando a gente confia. Continue confiando que Ele vai fazer a coisa certa. Continue confiando que o que Ele tem é bom. Continue confiando que o que Ele tem vai abençoar a sua vida. Continue confiando que Ele é Deus para, ainda que Ele coloque você numa situação, Ele dá livramento a você dessa situação. Quando Deus fala lá por meio do profeta Jeremias, e ele chama Jeremias, e Jeremias diz assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele diz, Jeremias, baixa a tua bola aí, porque eu não chamo criança para fazer a minha obra. Eu só chamo homem. E tem mais. Você vai falar, e você vai falar para que eu te mandar. E ninguém vai se levantar contra você, porque eu vou guardar a sua vida, e eu vou proteger você. Eu vou livrar você do que vier contra você, porque eu sou com você. Apenas e tão somente faça o que eu estou falando. Era a promessa para Jeremias. Jeremias, obedeça, não teime, e eu vou guardar você, eu vou dar livramento a você. Ninguém vai tocar em você, eu vou guardar a sua vida. Então, quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no lugar mais seguro do mundo. Entretanto, se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, a gente está no lugar mais perigoso do mundo. Isso é para mim e para você pensar quando a gente for tomar uma decisão. E sempre consultar, Senhor, será que essa decisão é a tua vontade? Ou essa decisão está sendo a minha vontade? Porque se essa decisão que a gente tomar não for a vontade de Deus, a gente pode estar indo para o lugar mais perigoso do mundo. Mas, se ainda que seja contra a nossa vontade, mas for a vontade de Deus, se a gente for para lá, lá será o lugar mais seguro do mundo. Então, pensemos sempre assim. Deixe Deus conduzir a sua vida assim. Dê ouvido à voz do Espírito Santo quando Ele disser para você fazer ou para você não fazer. Se você está em dúvida sobre algo na sua vida, ore e converse com Deus. Quando o negócio apertar e a situação ficar difícil, não reclama não. Ora ainda e adora ao Senhor. E acima de tudo, continua confiando em Deus.
Que o seu Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Declare a Deus, é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Você crê na fidelidade de Deus? Amém? Em todo tempo tu és tão bom. com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz, sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Glória a Deus. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Bateria. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei A bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade. Todo dia se evidencia nas nossas vidas. Nós não somos merecedores, Pai. Mas nós queremos agradecer, ó Deus, a tua bondade, o teu cuidado. Agradecer a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agradecer porque apesar de nós, Pai, o Senhor, Deus, tem conduzido a nossa vida e dirigido os nossos passos. Não nos deixe nos desviar das nossas vontades, para o nosso querer. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conceda uma semana em paz, debaixo da graça, do favor do Senhor, sob a direção do Espírito Santo de Deus, e nós possamos, ó Deus, andar no centro da tua vontade, sem nos desviar. Nos ajuda, Pai, nós precisamos do Senhor, nos ajuda. Abençoa todos com a semana cheia de paz, e que tudo seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja, seja sobre os que nos visitam, seja sobre todo o povo de Deus. E seja desde agora e para todo sempre. Amém.